eu vou aproveitar e trazer aqui as acusações contra Bolsonaro para refrescar a nossa memória e de quem está nos acompanhando também. Então a gente tem organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência, grave ameaça contra o patrimônio da União e também deterioração de patrimônio tombado. Vamos começar por aí, Cacai, porque alguns juristas já colocam que alguns crimes podem ser considerados complementares, de alguma maneira isso pode influenciar na pena, enfim. Quais desses crimes a gente pode ter certeza que entram nesse rol da condenação e o que a gente pode ter ainda, de repente, a defesa do Bolsonaro pode conseguir reverter ou pode entrar com algum tipo de argumentação? Veja bem, Gabi, se esse julgamento fosse o primeiro julgamento que estivesse dando no Supremo Tribunal sobre esses fatos e sobre essas imputações, quem escolheu as imputações foi o Procurador-Geral da República. Repito, o Poder Judiciário é um poder inerte, o Supremo não pode escolher os crimes que ele vai julgar. A Procuradoria, que é o Dominus Lide, apresentou esses 5 crimes. Eu diria que lá atrás, quando começou esse julgamento, nós temos que pensar que tem 700 pessoas condenadas. Poder-se dizer que talvez o golpe, mais a tentativa de desestabilizar o Estado Democrático de Direito, pudesse ser um absolvido pelo outro e seria uma discussão técnica interessantíssima. Até tem um julgamento, porque você sabe, antes da mudança do regimento do Supremo, que foi em dezembro de 2023, esses julgamentos estavam se dando no plenário. Lá no plenário, o ministro André Mendonça e o ministro Barroso chegaram a ficar vencidos com essa tese. Ocorre que na primeira turma, que é onde o julgamento vai se dar amanhã, obrigatoriamente, porque depois que houve mudança do regimento, o regimento tem força de lei, o regimento Supremo. Todos os processos estão sendo julgados pela primeira turma. A primeira turma já enfrentou essa questão diversas vezes, 700 e tantos condenados. Então, no meu ponto de vista, serão todos condenados a todos esses crimes, tirando o deputado federal, que pelo fato de que houve uma decisão da Câmara, tiraram os crimes de dano, especificamente, que não vão ser julgados amanhã, só depois que ele for cassado, for condenado, é que ele responderá esses 2 crimes. Mas Bolsonaro e os seus asseclas mais próximos responderão por esses 5 crimes, e no meu ponto de vista, porque o julgamento, o Poder Judiciário, ele obrigatoriamente tem que ter uma coerência. Não dá para você julgar 700 pessoas com os mesmos crimes, os mesmos fatos. Aí o que divide, o que faz a diferença é a participação aqui ou acolá. Por isso é que essas pessoas foram condenadas nas penas mínimas. Somadas foram condenadas a 12 anos, a 14 anos, a 17 anos, porque no Brasil você tem que estabelecer a pena mínima. A partir de amanhã vai começar o julgamento daquele núcleo chamado crucial, que são os chefes. É aquele que seria o maior beneficiário, Bolsonaro. Quem é que coordenou, quem é que conseguiu conseguir material para poder fazer toda essa trama. Foi uma trama caríssima. Então, esses serão julgados pelos 5 crimes, no meu ponto de vista, serão condenados pelos 5 crimes. A diferença vai ser a pena, porque as penas obrigatoriamente terão que ser muito mais elevadas. É claro, você não pode pegar um cidadão que estava dentro do Supremo Tribunal, que tinha que ser condenado, que tinha que responder, que estava lá depredando, fazendo tudo o que fez, participando do golpe, mas esse cidadão não conhecia a estrutura, o cidadão às vezes nunca tinha vindo a Brasília, não participou da trama, da audita. Essa trama é só ler a denúncia do Dr. Paulo Gonet. Ela foi organizada desde o início do governo Bolsonaro. Então, no meu ponto de vista, não há nenhuma dúvida, seria absolutamente não ortodoxo se amanhã o Supremo mudasse um julgamento, porque a primeira providência seria todos os que estão presos teriam que dizer, opa, pera lá, vocês estão protegendo o Bolsonaro? Vocês estão protegendo o cidadão porque ele é general? O Supremo está com medo dos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, não tem dúvida, não tem diferença, gente. Eu já comentei com vocês. Quando, lá de 26 de março, se não me engano, os advogados assumiram a tribuna para tentar o não recebimento da denúncia,
ninguém negou os crimes, é incrível. Não teve um advogado que subiu lá e falou isso é uma falácia, isso é um absurdo, não houve crime, todo mundo sabe que não houve crime, entendeu? Que é o normal o advogado falar. Eles ficaram meio assim, batendo pelas tabelas, questão de autoria, até que eu brinco assim, deviam ter dito, ó, Bolsonaro não era presidente da República, não, ele é um inimputável. Bolsonaro estava ali como um turista acidental e tal, entendeu? Então, o normal, a regra, o Supremo condenará todos por todos os crimes.